Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα. Ícones, obras sacras da arte milenar. Para quem visitou ou vai visitar uma igreja ortodoxa, não irá esquecer, como primeira visita, a beleza pictória de iconoclase, um figurado biombo, parede divisória, decorado com ícones e que separa a nave da igreja do santuário, o Santo dos Santos. Os ícones, termo derivado do grego eukon, imagem, é uma arte pictória religiosa pintada sobre um painel de madeira e consubstantia uma mensagem que representa menções dos evangelhos, remontando a sua origem à introdução do cristianismo em Bizâncio, atingindo também o seu apogeu no século V até perto do século VIII. Este florescimento deveu-se à ressurgida Constantinopla, onde Constantino legaliza a fé cristã. Posteriormente, a religião oficial do Império, por édito de Teodósio I. Os bizantinos profetizavam então ser um novo povo eleito do Novo Testamento, os novos israelitas. Constantinopla seria assim a cidade guardada por Deus e a Nova Jerusalém. Depois dessa época, a primeira representação de Maria, Mãe de Deus, quando cerca do ano 460, a esposa de Teodósio II enviou de Jerusalém uma imagem pintada, ao que se julga por São Lucas. Isto libertou os cristãos das censuras e restrições judaicas e das religiões pagãs que os perseguiam. Começa então um período de áurea criação, invocando-se a figuras da Sagrada Família, santos mártires e tudo o que na figuração inspirasse piedosa devoção. Era uma forma de fazer chegar às próprias gentes analfabetas, por um meio pictório, passagens bíblicas e a vida dos santos. A própria corte encorajava esta devoção. Justino II tinha um famoso ícone de Cristo que fora guardado na cidade de Camoriani, na Capadócia, e levada para Constantinopla em 574. Segundo a crença popular, tratava-se de uma imagem milagrosa, do tipo conhecido como Acheropoetos, ou seja, o arqueopoetas, que eram figurações que se dizia serem feitas por mãos santas, atribuindo-se ainda à sua feitura a processos miraculosos, acreditando-se o povo na revelação divina. Uma das mais famosas relíquias desse tempo, que inspirou muitas pinturas, foi o Mandilion de Edessa, uma toalha que se dizia ter a impressão da face de Cristo. Dizia a lenda que o mais antigo soberano de Edessa a pedir a Cristo, e o Senhor, apiedado de tanta devoção, deixou miraculosamente impresso o seu rosto e servindo deste retalho de linho para estandarte de batalha nas guerras com os sassânidas. Mais tarde o imperador Maurício mandou substituir o cunho do sinete imperial, trocando-o por uma figuração de uma célebre batalha romana com a imagem da Mãe de Deus, mandando ainda instalar uma imagem de Cristo sobre o portão Ksessit, a principal entrada do Palácio Imperial. Nos próximos séculos, aperfeiçoaram-se então os aspectos criativos dos ícones. As madeiras de Larice e de abeto, as preferidas, eram aplainadas e preparadas com esmero. Era feito o desenho e a pintura iniciava-se com aplicações douradas, geralmente nas margens, nos detalhes das roupas e nas auréolas e nos fundos
que necessitasse da resplandecência. Depois pintava-se as roupas e as paisagens de fundo, aplicava-se por fim o branco puro nas mãos e na face e uma composição de tenue castanho para fazer sobressair as barbas, cabelos e olhos, finalizando-se com uma camada de fino verniz que realçava todo o conjunto nos tons rosados. A cor dos ícones assumia então uma importância significativa, expressando algumas tendências das escolas a que pertenciam os artistas. O vermelho era a cor mais presente nas pinturas e representava a cor do martírio. O verde, a natureza e a fertilidade. O castanho, a pobreza e a humildade. O azul, a transcendência divina. E o branco, a paz e a bonança anunciada. No século VIII, desenvolveu-se um período iconoclasta, ou seja, o imperador Leão III e o seu filho Constantino V proibiram os ícones, sendo esta proibição mais tarde revogada por um concílio. Posteriormente, o empenho da Beatriz Teodósia surge como apelo inequívoco à sua veneração, ultrapassando esse período mais cerceador e proibitivo. A ascensão desta arte dissemina-se então fortemente, conciliando-se de esmero até à queda de Constantino e o fim do Império Bizantino em 1453. Instalada a religião muçulmana, que não era proibitiva à existência de outros credos religiosos, a tradição transferiu-se para os Balcãs e para a Veneza a Ocidente. Em Veneza é criada uma escola de patrono São Lucas, uma guilda de pintores da escola bizantina, e no apogeu do Renascimento, artistas incontestados como Leonardo, Tiziano, Mantegna e outros mestres aprimoraram toda esta técnica. Na Grécia, criou-se uma especialidade com um conjunto de painéis facilmente transportáveis, que lembrariam mais tarde a técnica dos iconoclastas russos. É então na Rússia, após a convenção ao cristianismo ortodoxo, em 1988, que o ícone atinge uma importância ímpar, disseminando-se a partir de Kiev. Venerado em mosteiros, igrejas, lares, é então o krasno-ingolo, colocação de uma figura no canto que em todas as casas era presente nos lares. No entanto, foi árdua a luta pela aceitação desta forma pictória de retratar as figuras dos evangelhos. Não obstante o apoio das poderosas forças imperiais e a aceitação da nobreza, o clero vigente da Igreja primitiva via com muita desconfiança estas imagens religiosas, associando-se ainda a alguma idolatria. Só após a conversão de Constantino, esta arte passou então a ter uma merecida aceitação. A própria irmã de Constantino consultou Eusébio de Cesareia sobre a aquisição de uma imagem de Cristo para devoção particular. A resposta do teólogo e de padre da Igreja não podia ser mais ciosa do poder conservador. O clérigo repreendeu-a dizendo-lhe: se Cristo reinava em glória, só deveria ser contemplado na mente. Podemos então maravilhar-nos ainda hoje com esta arte sublime do que ficou de Bizâncio, espraiando os olhos a enorme emoção contemplativa, desde os mosaicos bizantinos, vistos nessa obra arrebatadora do mosaico da Virgem com o menino Jesus na abside da Igreja de Santa Sofia, ou vendo toda a beleza interior da Igreja de São Sérgio e São Marco, lembrando ainda a Igreja dos Santos Apóstolos, onde se encontra o mausoléu de Constantino, o imperador crente que fez cristãs pagãs gentes.